Fala, meus queridões, vem comigo agora, vem comigo, vamos retornar o nosso curso, né? O embalo do nosso curso, voltando conteúdo, a parte de conteúdo, né? A gente ficou uma ou duas semanas aí, mais de uma semana, na verdade, não chegou a ser 2 semanas, sem conteúdo, porque a gente estava tentando reforçar aquela base que a gente deu prioridade, né? Como essencial. E agora a gente vai voltar a conteúdos e lista de exercício, tudo aquilo que a gente vinha já trabalhando há algum tempo, certo? E o conteúdo de hoje está aqui o nome dele, ó, números inteiros. Papai. É mais um conteúdo, é mais um conjunto, na verdade, é mais um conjunto que a gente adentra. Vimos anteriormente, nas aulas das semanas passadas, o conjunto dos números naturais. É aquele conjunto de números que você calculava naturalmente, né? O um, o 2, o 3 e vinha assim sucessivamente, né? Algumas pessoas eu falei incluíam o número zero como número natural e a gente, além de conhecer esse conjunto, a gente conheceu também as operações que neles a gente podia efetuar, não foi verdade? Soma, que é a adição, né? Subtração, a multiplicação e a divisão também. A gente fez tudo isso, fizemos algumas listas de exercícios que foram importantes para a gente tentar um embasamento. Pegamos um pouco também do sistema de numeração, como é toda a formação de um número. E hoje a gente inicia os números inteiros. É verdade. Números inteiros. Professor, existe número quebrado, que não é inteiro? Não, papai, não é isso, não é isso. Na verdade, números inteiros só são uma nomenclatura, né? Eles são os opostos, os números opostos aos números naturais. Rapaz, como assim número oposto ao número natural? Lembra do número um? Isso, o número um tem um número oposto a ele, que é o menos um. É esse númerozinho com um sinal de menos que agora a gente vai poder começar a trabalhar, certo? Então vamos lá, vem comigo, vamos lá. E aí, meus amigos, para antes a gente entrar nas operações, a gente vai pegar o seguinte: a gente vai aprender como é que funcionam os números inteiros, certo? Então vem comigo nesse slide aqui, bonitinho, ó. Existe uma reta, eu já mostrei para vocês, acho que foi na diagnose, se eu não me engano. É uma reta chamada reta numérica. Tá aqui, papai. Reta, reta numérica. Isso. Uma reta, obviamente, que como o próprio nome já diz, uma reta que contém os números. Tá aqui, ó. Você conheceu até agora esse par de números aqui, ó, que são os números naturais. Naturais, a gente viu nas últimas aulas e era representado pelo n cortado assim. Você lembra disso, né? Esse outro lado aqui, esse outro lado que fica antes do zero, era chamado de números inteiros. Inteiros. Tá aqui, ó. Certo. E é representado por uma letra Z. Que quer dizer, o Z vem dos números inteiros em inglês. Certo? Mas o que é que isso interessa para a gente? A gente conheceu esses números aqui e a gente sabe o seguinte, que quanto mais distante para o lado direito esses números vão ficando do zero, os números se tornam maior. Como assim, professor? Expliquei. Veja bem, por exemplo, o 3, ele é maior ou menor que o 1? É maior, porque ele está mais distante pela direita do zero. E desse mesmo modo, contando sempre para a direita, o jeito certo de correr a reta numérica é sempre para a direita. Desse mesmo modo, a gente pega o entendimento dos números inteiros. Como assim, professor? O menos 6, por exemplo, ele torna-se menor do que o menos 3, porque o menos 3 está mais próximo do zero. Certo? Mas, professor, de onde surgiu a ideia de números inteiros? Veja bem, os números inteiros, com esse símbolozinho de menos aqui, ele surge da ideia de negação, de débito. Por exemplo, quando você está devendo alguma coisa, imagina só, toda vez que a gente estivesse devendo algo, e quando fosse escrever esse débito, a gente tem que botar a palavra débito ou deve.
e ter que colocar essa palavra débito, ou deve, ou prejuízo, sempre. Isso não ia dar certo, pai. Isso ia demorar muito. E para facilitar os cálculos, foi aí que surgiram os números inteiros. Ou seja, são números opostos aos números naturais. São números que tendem a representar essa negatividade, essa coisa, esse débito, esse prejuízo. Às vezes também, quando está abaixo do nível do mar, a gente representa. Quando está a temperatura abaixo de zero, ou seja, frio, a gente representa também por números inteiros, certo? Então, já que você pegou a ideia, agora a gente pode partir um pouco já para a adição e subtração de números inteiros, certo? Uma dica rápida, existe uma regra muito simples, que a gente utiliza na matemática para adição e subtração. É um macetezinho, uma dicasinha rápida para você operar com esses números. E a regra é a seguinte: quando a gente adicionar números, quando vocês adicionarem números que tenham valores iguais, a gente vai fazer o seguinte: adicionar os valores absolutos desses números e preservar o sinal em comum. Vixe, professor, aí entrou uma coisa que o senhor não explicou ainda. O que é valor absoluto? Está aqui, papai. Valor absoluto de um número é a sua distância até o número zero. Repara só, pega a visão aqui, papai. Olha só, se tu pegar o menos 7 aqui, qual a distância dele até o zero? Veja bem, ó. Eu vou fazer aqui umas setinhas como se a gente estivesse pulando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O valor absoluto dele é 7. A mesma coisa acontece aqui do outro lado, ó. Se eu pegar o 7 do outro lado, o 7 natural, ele vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também 7. Tá aqui, ó. Ou seja, valor absoluto de um número é sempre que a gente pegar esse número e correr ele até o zero e contar quantas vezes ele pulou. Mas basicamente é retirar o sinal do número. Sempre quando a gente retira o sinal do número, seja ele positivo ou negativo, negativo é sinal de menos e positivo é o sinal de mais, a gente vai estar pegando o valor absoluto desse número. Tá, joinha? Então, vê só. A dica, ela diz o seguinte, ó, quando os sinais dos algarismos são iguais, a gente vai adicionar os valores absolutos, ou seja, somar, né? A gente vai somar esses números, e preserva o sinal em comum. Se os dois números tiverem o sinal menos, porque eles são iguais, a gente soma os dois e preserva o sinal de menos. Se eles forem mais, a gente soma os dois e preserva o sinal de mais. Quer ver só? Presta atenção aqui, ó. Se a gente somar 2 mais 2, a gente vai somar os valores absolutos. Um detalhe aqui, ó. Quando a gente não tem sinal, a gente sempre considera como mais, certo? Então você já vai fixar isso somente. Toda vez que um número aparecer para você e ele não tiver um sinal, a gente já vai fixar que esse sinal é mais. Isso já é um aprendizado que você vai levar para a vida toda, certo? Então veja só, se tem aqui mais 2 com mais 2, os sinais não são iguais, ó. Aqui é mais e aqui é mais. Então o que é que a gente vai fazer? Esquece o sinal, adiciona os dois números, 2 mais 2 dá 4, e depois só coloca o sinal de novo. É o que ele fez aqui, que o sinal não está aparecendo. A mesma coisa acontece aqui, ó. Menos 2 com menos 2. Aqui já está aparecendo o sinal, ó. Aqui já está aparecendo os dois sinais. O que é que a gente vai fazer? Sinais são iguais, não são? Menos aqui e menos aqui. Observou que os sinais são iguais? Tu faz o seguinte, tu vai pegar os dois números, 2, somar, vai dar 4, e por fim tu vai conservar o sinal, colocar o sinalzinho de menos. Tá aí, ó, menos 4. Joinha. Vem comigo para mais outros exemplos, ó. Tá aqui. Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Mais 30, mais 50, mais 10. Tá aqui. Conserva. Observou que os sinais são iguais, pai? Observei. Então, já que os sinais são iguais, eu vou somar todos os valores absolutos, ou seja, os valores sem um número,
certo? 30 mais 50, 80, com mais 10, 90. E vou conservar depois o sinal dele. Aqui não colocou, é como se a gente considerasse o mais. A mesma coisa acontece aqui, ó. Observou que todos os sinais são iguais? Observei. Então, tu vai pegar, somar todos, 30 mais 50, 80, com 10, 90, e vai acrescentar o sinalzinho de menos, que é o que está se repetindo. Joinha. Certo, professor? Deu para entender mais ou menos. Quando os sinais são iguais, a gente faz mais, né? E quando os sinais são diferentes, como é que a gente vai fazer? Vem comigo, ó. Quando os sinais são diferentes, quando os sinais são diferentes, a gente vai subtrair. Quando fala em subtrair, é menos, né? Continha de menos. Menos, subtrai os valores, você pega os dois valores, subtrai e preserva o sinal do maior, com valor absoluto maior. Quer ver? Vê aqui, ó. Aqui a gente tem o seguinte, junta só. Quando não tem símbolo, é como se fosse o mais, certo? Mais 2 está aqui, mais 4. Olha, o que é que acontece na reta numérica? Quando a gente parte aqui do 2, que é o que está dizendo aqui, mais 2, ó. Quando a gente parte do 2 e adiciona, tá aqui, ó, mais 4. Um mais é de adicionar. O que é que acontece com a reta numérica? A gente vai andar 4 casas para a direita. Lembra que a adição é sempre para a direita e a subtração, sinalzinho de menos, é sempre para a esquerda, né? Você vai andar para trás. Quando anda mais 4, você vai vir 1, 2, 3, 4, tá aqui. E aí vai bater no 6. É isso que acontece na reta numérica com os números. Mesma coisa aqui, ó. Quando a gente pega menos 2, tá aqui o menos 2, ó, e anda para trás, que é o sinalzinho de menos 4, 1, 2, 3, 4, a gente anda para a esquerda, vai dar menos 6. Certo? Aí é quando os números são iguais. E quando os números são diferentes, como é que acontece? Acontece da seguinte forma, ó. Quando você tem o 5, tá aqui, ó, e o menos 3 significa andar para trás, tá aqui, ó, 1, 2, 3. Você vai parar no 2, isso, no mais 2 positivo, certo? A mesma coisa vai acontecer quando o 5, menos 5 for menor. Olha, menos 5 está aqui. Menos 5, eu vou andar para a direita, mais, olha, sinalzinho de mais, eu vou andar para a direita, 3. 1, 2, 3. Menos 2. Certo, professor? Mas toda vez que eu for calcular, eu vou ter que pensar nessa ideia? Não. Na verdade, isso aqui, tudo isso que a gente acabou de ver, todo esse processo, é só para você ter uma ideia de como realmente funciona, certo? Mas quer ver uma dica muito prática? Na verdade, a gente já teve a dica prática, né? A dica prática é a seguinte: toda vez, copia aí, toda vez que os números forem sinais iguais, sinais iguais, sinais iguais, iguais, a gente diz que faz mais, ou seja, soma e conserva o sinal, né? Mantém o sinal. Certo? Quando a gente for sinais diferentes, está aqui, ó, diferentes, a gente faz menos, ou seja, subtrai os dois valores, né? E conserva o sinal do maior. Isso. Então vamos pôr isso em prática, aqui essa dica, certo? Primeiro, observa os sinais. Os sinais aqui são iguais ou são diferentes? Sinais são iguais. Então, sinais são iguais, a gente vai somar os dois números, 3 mais 3 dá 6, e conservar o sinal do maior, tá aqui, ó. O sinal, conserva o sinal, porque os sinais são iguais. Aqui, ó, sinais são diferentes. Eu faço o que, professor? Subtrai os dois. 9 menos 4, 5. Tá aqui, ó, 5. E eu faço o que com o sinal? Conservo o sinal do maior. O maior não é 9? Isso. Então, vai conservar o sinal do maior. Um outro modo que eu gosto de falar com meus alunos da educação básica é o seguinte, ó. Quando a gente tem sinal de menos, tu vai encarar como débito, algo que tu tá devendo. E quando tiver sinal de mais, é o que tu tem, certo? Ou seja, o lucro, né? O que tu tem no bolso.
Então imagina o seguinte, ó, eu tô devendo 4, né? É isso que diz aqui, menos 4 significa que eu tô devendo 4. Aí eu vou lá e tenho 9. Eu tenho 9, é o que diz aqui, ó. Eu tenho 9, ó, mais é o que eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 e devo 4, certo? Se eu quero pagar, eu quero pegar R$ 4 daqui, ó. 1, 2, 3, 4 e pagar esse débito. Como é que vai ficar a minha situação financeira, pai? Repara só, olha, a Colilás ficaram 5 aqui. Então, se a Colilás era o que eu tinha, então eu vou ficar com mais 5, beleza? Pegou essa visão? Eu acho que essa visão é mais fácil, né? Isso, tu vai encarar sempre com débito. Ó, repara aqui, tu tá devendo 8, ou 4, tu tá devendo 4, certo? Tu vai numa vendinha e faz outro débito, ó. Débito é o que está dizendo aqui. Menos 4. Tu deve de novo, 4 de novo. Se tu juntar tudo isso aqui, vai estar débito ou vai estar crédito? Vai estar débito. Tu vai continuar devendo, só que agora piorou. Vai dever 8. Tá aqui, ó. 8. Deve 8. Belezinha? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Tu deve 4. Tu tá devendo R$ 4. Deve 4 e tem somente R$ 3 para pagar. Tu vai ter R$ 3 para pagar. Então, o que é que tu vai fazer? Eu vou pegar esses R$ 3 aqui e vou pagar R$ 3 aqui. O que é que vai sobrar, papai? Isso mesmo. Vai sobrar R$ 1. Só que vai sobrar R$ 1 de quê? De débito. Tá aqui, ó, débito. Eu vou continuar devendo 1. Vou dever 1, então eu simbolizo pelo sinal de menos. Se eu estou com crédito, se eu tenho dinheiro, eu vou simbolizar com o sinal de mais. Joinha.